todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus querido e Pai celestial, nesse dia, Senhor, tão importante, dia que nós estamos festejando a escola bíblica, nos ensina através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, o sermão de ensinamento do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, ensinamento especial. E o Senhor Jesus Cristo, para arrematar todo o ensinamento, ele usou aqui essa comparação, essa parábola dos dois alicerces: o homem que edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou sobre a areia. E o apóstolo Mateus foi discípulo, depois apóstolo do Senhor Jesus Cristo, andou com Jesus, viu Jesus e foi chamado por Jesus Cristo. Ele diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, então as pessoas se admiravam do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia toda, nós temos no nosso estatuto a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é um compêndio de ensino. Nós podemos aprender qualquer ciência na faculdade, na escola, mas a ciência da vida está na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nesse ensinamento eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre duas classes de construtores da vida eterna. Você vai ver aqui o sábio e o insensato. Duas classes de construtores para a vida eterna, no ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Eu disse para o diácono Luciano que há muitos anos eu venho tentando pregar esse texto. E toda vez que eu leio o Sermão do Monte do Dr. Lloyd Jones, eu me encanto com o ensinamento dele sobre esse texto. E quando a gente olha para esse texto, você vai ver que Jesus dividiu a sociedade, a humanidade em duas classes. Essas duas classes são os salvos e os perdidos. Não existe uma terceira classe como a sociedade quer que exista. Como a sociedade hoje inventou, né? Não existe mais só homem e mulher como a criação de Deus. Existem tantas coisas hoje, né? Mas tem 4 ou 5 categorias já. Não, irmãos. Jesus só ensinou e Jesus estabeleceu que existem duas classes de pessoas no mundo: salvos e perdidos. Nada mais do que isso. Então ele fala sobre o sábio e sobre o insensato. Os salvos, no conceito do Senhor Jesus Cristo, vivem hoje pensando e semeando no futuro. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que aquele que, pois que escuta as palavras do Senhor e as pratica, Jesus assemelha a ele, compara ele com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Esse homem aqui estava pensando no futuro, porque com certeza ele sabia que ia vir chuvas, com certeza era lugar baixo, viria a correnteza, ou alguns historiadores dizem que poderia ser até um vale onde o rio corria na época de chuva. Então esse edificador foi construir a casa, ele cavou, colocou uma coluna, colocou viga, ele fez um fundamento adequado. Então o sábio, o prudente, a pessoa que é sensata, a Bíblia nos dá a entender, nos ensina o Senhor Jesus Cristo, que ele vive hoje pensando e semeando para o futuro. A maioria da humanidade não pensa no futuro eterno, não pensa numa vida após a morte. Irmãos,
Quem mais falou de inferno foi Jesus. Quem mais falou de vida sobre a morte e após a morte foi Jesus. E quando nós olhamos para o ensino do Senhor Jesus Cristo, nós vemos exatamente isso, que Jesus diz que a pessoa que é prudente, a pessoa que é sensata, ela vive o momento preocupado com o futuro. Eu disse na escola bíblica de manhã, ministrando, baseado na lição, que se você não amar sua salvação, a tua salvação, se você não amar, você não gosta de você. Porque o princípio que você dá a entender que você gosta de você é quando você ama a sua salvação. Jesus te comprou, pagou alto preço, então você agora tem alegria de ser salvo, preza pela salvação, você zela pela tua salvação, você vive preocupado com o futuro, porque o nosso futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, eu não sei o que vai ser. Só sei de uma coisa, que eu tenho que estar preparado para me encontrar com o Senhor. Só sei disso. É o que Jesus ensinou. Então o homem prudente, ele semeia para o futuro. Está alicerçado, está focado no futuro. Enquanto os perdidos vivem hoje deixando por conta do destino, por conta do acaso. Como disse o sábio Salomão quando estava meio desviado, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Vamos festejar, tem tempo para tudo, né? Agora tem tempo, consiste na escola dominical aqui, para jogar bola, tem tempo para dormir. Irmãos, a nossa preocupação é diferente. O salvo, a pessoa sensata, a pessoa prudente, está preocupada com a sua vida e com o seu futuro. Enquanto as pessoas sem Jesus, ou as pessoas perdidas, deixam tudo por acaso. Eu já cansei de ouvir, depois que eu morrer, o problema é de Deus. Espera aí, o problema não é de Deus, o problema é seu. O problema é seu. Depois que você morrer, meu amigo, só existem dois caminhos. Até tem um louvor antigo que diz que a multidão te levará até o cemitério. Mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para te acompanhar. O camarada às vezes nem gosta de você, é um fingido. Você morreu, ele chega lá na beira do caixão, era meu amigo, vou levar ele para colocar dentro do túmulo lá. E até joga um pouquinho de terra em cima ainda, né? Vai com Deus. Mas dali para frente, meu amigo, a coisa é complicada, porque é você e Deus, ou você e os capetas. Já assistiu aquele filme O Ghost lá? É uma verdade aquilo lá. Eu não sei como eles conseguiram fazer aquilo lá daquela maneira, que a pessoa morre, se morre com Jesus, vem os anjos de Deus. Se morre sem Jesus, os capetinhos já levam para o inferno. Essa é a realidade. Então nós temos que sermos sensatos, pessoas sábias, semeando para o futuro, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. Jesus no Sermão do Monte diz que nós não podemos acrescentar um dia na nossa vida, um fio de cabelo na nossa cabeça, não podemos acrescentar. Não podemos. Então os perdidos vivem deixando tudo por conta do acaso, por conta do destino. Se Deus quiser, está tudo bem. Salvos e perdidos sempre tem atitudes diferentes. O salvo, ele tem atitude diferente do perdido. O perdido, para ele, tanto faz chover para baixo como para cima. Choveu, molhou a terra, está tudo certo. Ele não vai olhar se está dentro dos padrões de Deus, se não está dentro do padrão de Deus. Para ele não interessa. Choveu, molhou a terra, está tudo certo. E enquanto sábio, enquanto salvo, enquanto a pessoa prudente, ele tem critérios para viver no dia a dia. Ele examina as coisas. Lembra os cristãos bereanos lá de Atos? Que Paulo e Silas pregavam, eles iam para casa, pegavam a Bíblia Sagrada e examinar se era aquilo mesmo. Nós temos que ser assim, irmãos, prudentes. Então nós aprendemos muito aqui. Jesus fala sobre essa questão. Outra coisa, irmãos, viver neste mundo significa construir ou edificar para o futuro. Não estamos aqui de passagem como muitas pessoas ensinam. Deus nos dá oportunidade para nós adquirirmos a salvação através de Cristo. A salvação é estendida a todos. Mas eu sempre digo, irmãos, nem todo mundo quer ser salvo. Pelo contrário, todo mundo quer ir para o céu, mas da maneira dele, não é da maneira de Deus, não é da maneira da Bíblia, não é da maneira de Jesus Cristo, é da minha maneira. Irmãos, não é assim.
Jesus estabeleceu um princípio, Jesus estabeleceu uma norma. Para mim ir para o céu, eu tenho que estar dentro dos padrões que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos profetas. Estamos fundamentados, alicerçados, estamos ali firmes nos fundamentos da palavra de Deus. Então viver nesse mundo significa construir para o futuro. Por quê? O sábio constrói sua vida sobre a rocha que é Cristo. O sábio, a pessoa que é sábio, o salvo que é sábio, e é o princípio da sabedoria e a salvação, ele constrói a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Porque ele sabe que sem Cristo, a vida eterna dele está separada de Deus. Então o sábio, o salvo, coloca a sua vida, constrói a sua vida no querer de Cristo, na rocha que é Cristo. O insensato constrói a sua vida sobre a terra, não tem alicerce. Ele constrói a sua vida sobre a terra, sobre os princípios humanos, sobre os princípios que dominam esse mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Olha que tristeza. Então o perdido, o insensato, constrói a sua vida sobre a terra. Não tem alicerce nenhum. Esse homem aqui, olha o que diz aqui o versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras, nós cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não tinha estrutura, não tinha fundamento, não tinha alicerce, não tinha coluna, não tinha viga. Veio a enxurrada, veio a chuva, veio o vento, desabou tudo. Porque, irmãos, as provas da vida vêm para todo mundo. Muitas vezes a pessoa que não é salva, a pessoa imprudente, às vezes até tem uma vida mais regalada pelas bênçãos de Deus, que Deus mostrando para ela que nas mãos de Deus está o querer efetuar, e Deus dá mesmo, e Deus é bondoso, misericordioso, tudo é verdade, mas Deus está dando a oportunidade para aquela pessoa. Enquanto muitas vezes a pessoa que é sincero, é uma pessoa que vive uma vida com Deus, muitas vezes passa por provações terríveis. Só que nesse texto, Jesus deixou bem claro que tanto para o prudente como para o insensato viriam as provas. Só que a diferença estava na atitude de ambos. Quem foi sensato, o prudente que edificou a casa sobre a rocha, veio a adversidade da natureza, veio tudo, mas a casa não caiu, a casa não ruiu. Se você estiver alicerçado em Cristo, pode vir decepção, desilusão, pode vir o que vier, você vai vencer, porque você está alicerçado em Cristo. Mas se você não estiver alicerçado em Cristo, qualquer prova é motivo de desmoronar tudo, desaba tudo. Desaba tudo, irmãos. Se nós não olharmos com carinho para o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, pastor, mas como diz a teologia neoliberal aí, do dispensacionalismo religioso, né? O sermão do monte é para depois do arrebatamento da igreja. O sermão do monte é para a igreja, é para hoje, é agora, é para vivermos agora. É isso aqui, ensinamento do Senhor Jesus Cristo para nós agora. Ensinamento do Senhor. Então o sábio constrói sobre o firme fundamento. Cristo é o verdadeiro alicerce. A pessoa está lá firmada em Jesus Cristo. Veio a chuva, veio o vento. Quem não passa por vendaval nesse mundo, irmãos? Qual é o lar, qual é a família que não passa por vendaval? Mas se estiver firme em Cristo, a coisa passa. A coisa passa e desaparece, não deixa marcas não, porque Jesus Cristo, Ele leva as nossas dores, Ele é o nosso bálsamo, Ele é aquele bálsamo de Gileade, como Deus falou para o povo de Israel. Porventura não há bálsamo em Gileade, você tem que buscar o recurso em outro lugar. Em Jesus Cristo está o teu socorro, em Jesus Cristo está a tua salvação, em Jesus Cristo está a tua vitória, irmãos. Oh, irmãos, isso é um ensinamento para nós hoje. E as pessoas deixam muitas vezes de ensinar sobre Jesus para ensinar sobre dogmas, sobre algumas coisas, novidades. Não, o ensinamento está na palavra de Deus. Jesus nos ensina. Então o sábio constrói a sua vida sobre o firme fundamento que é Cristo, o verdadeiro alicerce. Ele está alicerçado. Veio a prova,
veio, mas Jesus Cristo está comigo, porque Ele disse para mim e para você também, no Mateus 28:20, Ei que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não vai te abandonar, não vai te deixar, não vai te largar. Ele está com você em qualquer dificuldade da tua vida. A maior promessa do cristão, Mateus 28:20, eu estou com vocês até a consumação do século. Jesus não abandona a igreja, não. Jesus não abandona os seus filhos, não. Os seus irmãos, que nós somos irmãos dele em Cristo Jesus. Enquanto o insensato constrói a casa sobre a areia, sem resistência à natureza. Esse homem que construiu a casa não fez alicerce, não fez coluna, não fez nada. Veio a chuva, a enxurrada, o vendaval, desabou tudo. A mesma coisa as pessoas que não têm Cristo, não está fundamentado em Cristo, não está alicerçado em Cristo, quando vem as lutas, as decepções, as desilusões, vai procurar socorro na cachaça, na prostituição, em tudo quanto é meio de coisa que existe no mundo. Só que isso não preenche o vazio que está lá dentro, porque a nossa alma tem sede de Deus, irmãos. E com abismo, vai chamando outro abismo, e a pessoa vai adquirir necessidade. Hoje começa na cachaça, depois está na maconha, depois está na cocaína, depois está no crack, depois está não sei aonde. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que preenche todo o vazio da alma do homem. Somente Ele preenche o vazio. Quanto testemunho temos ouvido, irmãos? O missionário Antônio Cláudio contou aqui nesse púlpito pregando que quando ele se desviou da igreja, que estava num show aí no interior aí, com aquele conjunto famoso que eles tinham, deitou uma noite no hotel, não conseguiu dormir, porque o Espírito Santo falava para ele assim, volta para a igreja. E aí ele começou a sentir dentro do coração aquela dor, aquela angústia. Enquanto ele não voltou para a igreja no dia seguinte, não passou aquela tristeza. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a nossa vida é do Senhor, você é do Senhor. Jesus comprou você por um bom preço, Ele pagou um preço alto por você, e Jesus quer trabalhar na tua vida, no teu interior. Ele quer suprir todas as tuas necessidades, como diz a palavra de Deus, em glória, para o Senhor ser glorificado através das nossas vidas, irmãos. O insensato constrói a casa sem nenhuma resistência, sobre a areia. Qualquer prova, irmãos, qualquer prova é motivo de briga, é motivo de encrenca, é motivo de... Irmãos, tomar muito cuidado com isso. O sábio é sensato, é previdente, ele pensa nas consequências. Esse homem que edificou a casa sobre a rocha, com certeza estava se prevenindo para o futuro. Opa, espera aí, eu sei que aqui vai chover, aqui vai vir vento, aqui vai vir enxurrada, e se a minha casa não estiver estruturada, vai cair. Então o sábio é sensato, é previdente, pensa nas consequências. O sábio, ele pensa nas consequências da vida. Ele pensa para fazer, ele pensa para agir. Pode acontecer, pode, você pode errar, mas geralmente o sábio, ele é orientado pelo Espírito de Deus, pela palavra, irmãos. Irmãos, se nós não olharmos com carinho para o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter consequências no futuro. Olha a casa de Judas. Quantas vezes Judas foi orientado pelo Senhor? Quantas vezes Judas foi orientado? Mas o que aconteceu com ele? Ele negou o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e tomou atitude como deveria, que ele desejaria tomar. O dinheiro falou mais alto na vida dele, e as consequências dele foi terrível. Judas não perdeu a salvação porque ele negou Jesus. Judas não perdeu a salvação porque se enforcou, tirou a própria vida. Outra coisa, irmãos, o insensato deixa tudo para o acaso. Deixa acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai indo. Irmãos, não é assim não. A tua vida pertence a Deus. Deus te criou desde o ventre da tua mãe, te escolheu, Deus te formou, te capacitou, te deu uma mente para você pensar.
Comece a pensar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus quer levar você para o céu. Deus quer que você esteja com Ele lá na glória, vivendo a eternidade com Ele. Por isso que Ele já preparou um lugarzinho para cada um de nós lá no céu. Já está as Nova Jerusalém preparada, um lugar de ouro, que nós valorizamos tanto ouro aqui, uma aliancinha é R$2.000. Lá você vai pisar em cima desse ouro que é valorizado aqui. Para Deus, o que é valorizado aqui na terra não tem valor no céu, mas Deus valoriza mais você que o mundo todo. É por isso que a tua alma vale mais que o mundo todo. E nós valorizamos tantas coisas terrenas, mas Deus valoriza a tua alma, valoriza você. Você que tem valor para Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, nós vemos aqui dois alicerces de vidas opostos nessas duas pessoas. O sábio constrói sua vida preparado para um perigo iminente. Ó, se vier, eu estou preparado. Se não vier, também está preparado. Ele está preparado de toda maneira. A nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura da palavra de Deus, de aprendizado, é nos prevenindo, irmãos. É nos prevenindo. Se nós não estivermos prevenidos, como foi mostrado aqui na peça, professora faz o que quer dos jovens que não têm conhecimento da Bíblia. Faz o que quer, aplica o que quiser. Mas quando o jovem tem conhecimento da Bíblia Sagrada, ele pode até ouvir, porque ele tem que pegar nota mesmo. Só que tem uma coisa lá dentro dele, diz assim, ó, eu não acredito nisso não. Já assistiu aquele filme lá, do Deus não está morto? O debate, não, eu não aceito isso não. Deus não está morto não. Não está morto não. E agora tem um outro muito bom aí. Como que é a colheita do quê? A colheita da fé. A colheita da fé. Bom, muito bom, assista. Assista para você ver. Que filme tremendo. Falando sobre a história de uma igreja, de um pastor, de uma comunidade lá nos Estados Unidos. Verdade, fato verídico. Irmãos, chama a colheita da fé. Assista para você ver. E nós muitas vezes, irmãos, a nossa vida não está fundamentada no jejum, na oração, na palavra de Deus, na confiança em Deus. Na confiança em Deus. Deus pode fazer? Pode. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então o sábio constrói a sua vida preparando um perigo iminente. O insensato vive a sua vida não pensando nas consequências. Depois que acontecer, eu vou ver o que acontece. Eu estava dizendo hoje de manhã sobre essa questão. Você vai fazer visita na cadeia, o que mais tem lá é pessoa arrependida. Mas lá todo mundo se arrepende. Todo mundo isso aqui não é lugar de gente não. Isso aqui, estou pagando o que eu não merecia. Isso aqui. As consequências, irmãos, tem que pensar antes. O camarada fez, aí depois vai pagar. Aí, irmãos, o que acontece? Às vezes as consequências são tribulosas nessa questão. Outra coisa, irmãos, o sábio constrói seu alicerce na palavra de Deus. Diz aqui o versículo 24, aqui, olha. Jesus falou, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O sábio constrói seu alicerce na palavra de Deus. Nada vai mudar a sua maneira de ver e de pensar, não. Pode surgir o que surgir, mas a sua vida está enraizada, está alicerçada na palavra de Deus. Porque ele sabe que Jesus falou, passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, irmãos, pode acontecer o que acontecer, nada vai nos abalar. Nós podemos até ter dor como seres humanos, nós podemos sentir angústia, e como disse aqui na quinta-feira, volto a repetir, o presidente Alexandre conheceu o pastor Cal, que dizia sobre isso, se você é humano, você vai ter decepção, desilusão, angústia, dor, porque você é humano. Mas tem uma coisa, nada disso vai te afetar, porque você tem Jesus na tua vida, e Jesus vai suprir todas as suas necessidades, Jesus vai preencher aquilo que você necessita, Jesus preenche. Então o insensato, veja bem, o insensato não coloca a palavra de Deus em ação. Versículo 26 aqui diz assim, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, compararei ao insensato. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Tiago chega a dizer que ele compara essa pessoa como um homem que olha para o espelho e de repente vira as costas. Como é que eu era, hein? Feio, bonito.
Volta de novo para o espelho. Irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é luz que ilumina. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus dirige nossos passos, nossa conduta. Então, o sábio constrói o alicerce da palavra de Deus. O insensato ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Você lembra de um caso que tem lá no livro de Reis, lá? De um profeta novo e um profeta velho? Esse caso é bastante importante para ser colocado aqui. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta e falou assim, ó, você vai profetizar por Jeroboão lá, só que você vai por um caminho e voltar por outro caminho. Você não vai comer, não vai beber, e você vai entregar a mensagem, vai voltar. E foi lá, aconteceu, o camarada estendeu a mão lá, né? E Deus secou a mão dele, o profeta orou, Deus restituiu a mão. Só que os filhos do profeta velho viram o profeta tinha profetizado e correram por casa do pai e falaram assim, ó, teve um homem de Deus aí em Betel, teve um homem de Deus aí, teve um homem de Deus aí. Ah é? Onde ele foi? Ele saiu por aqui. A Bíblia fala que o profeta velho encontrou o profeta novo sentado, né? Do jumento estava do lado e ele embaixo de uma árvore descansando. Chegou o profeta velho, olha a estratégia do capeta. A palavra de Deus fala para assim, você vai lá, profetiza, faz o que vai acontecer e volta por outro caminho, não come, não bebe, não faz nada. Olha a estratégia do capeta. O profeta velho falou assim, eu também sou profeta como você. E Deus mandou um anjo dizer para você voltar lá, você vai comer comigo. O camarada voltou. Voltou, comeu, só que tem uma coisa, de volta... A Bíblia fala que um leão pegou, matou ele, e não comeu ele nem o jumento. E quando eles foram lá, encontraram lá o leão deitado, sentado lá, e o homem de Deus morto, e o jumento do seu lado lá, pastando lá. Irmãos, ouça a palavra de Deus, e guarde a palavra de Deus, e confie na palavra de Deus, e não rejeite a ação da palavra de Deus. Palavra de bênção para nossas vidas. Mas lá em Deuteronômio 28, você encontra Deus falando assim, ó, essas bênçãos seguirão aos que crê, mas as maldição também vai estar aí, ó. A maldição também vai acontecer. O mal também pode te alcançar. Eu não vou olhar para quem não obedecer a minha palavra. Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós temos a proteção, temos o escudo. Quando a gente olha essa questão, o sábio ouve a palavra, ouve e pratica e goza do fruto da palavra de Deus. O sábio ouve a palavra de Deus, pratica e goza do fruto da palavra de Deus. Jesus contou uma parábola em João capítulo 15. Sobre a videira verdadeira, sobre essa questão. Nós temos a direção de Deus para nossas vidas, é a palavra. Se nós quisermos gozar já nessa vida, na vida eterna com Deus, nós temos que ser regidos e dominados e guiados pela palavra de Deus. Enquanto o insensato não ouve, não pratica, e será condenado pela palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus é pregada para a salvação. Mas o dia que Jesus sentar no tribunal, lá no trono branco, lá que Deus sentar lá, vai ser para condenação, irmãos. Hoje Jesus é amor, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus quer levar para o céu. Mas no dia do julgamento do trono branco, meu irmão, ali a coisa vai apertar. Porque ele fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que venhamos a guardar a palavra do Senhor, como diz o salmista no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, irmãos, guarda a palavra de Deus no teu coração, na tua mente, como Deus dirigiu o povo de Israel. Eles colocavam nas mãos, na testa, nos umbrais da porta, dentro das vigas da casa. Por quê? Para se lembrar sempre da palavra de Deus. E aproveitando o assunto, temos abençoado aí que já não prega mais a palavra de Deus, né? Não, só vamos louvar, o louvor é bonito, é bom, eu gosto, mas a palavra de Deus é que nos dá sustentação, nos dá alicerce, nos dá caminho seguro, irmãos. É a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, seja o sábio ou insensato, as provas ou as crises da vida chegam. Quando você pega o resultado da prova da casa do homem prudente, no versículo 25, você vai ver alguns critérios que
embasado na palavra de Deus. Primeiro, desceu a chuva, não abalou a casa. Está firmado na rocha. Foi cavado, teve fundamento. Veio a chuva, não abalou a casa. Correram os rios, não destruíram nem danificaram a casa. Veio a enxurrada, veio a enchente. Não aconteceu nada com a casa daquele homem. Veio a prova, veio a luta, veio a dor, veio a enfermidade, que vem para todo mundo, principalmente nós velhos, né? É dor no calcanhar, dor do joelho, dor no cotovelo, dor de cabeça. É uma benção, é a época do condor, né? É a época do condor. Tá? Então, irmãos, nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Outra coisa que nós vemos aqui na prova, o resultado dessa prova do homem prudente, veio o quê? Assopraram os ventos, mas não destelharam a casa. Está aqui, irmãos, no versículo 25, para você entender. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Chuva, rios, ventos não destroem uma casa edificada sobre a rocha. Chuva, vento, rio, enxurrada, tempestade, pode vir o que vier, mas não vai destruir um lar estruturado em Jesus Cristo, uma família estruturada em Jesus Cristo, nada vai destruir. Nada vai destruir. Mas, irmãos, a mídia, esse mundo, os ensinamentos que nós vemos aí, é tirar o foco, é tirar a direção das famílias, da palavra de Deus. Então, quando a gente vê essa questão, agora no resultado da prova do homem sensato, no versículo 27, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu por quê? Primeiro, o resultado a chuva veio, causou danos. Quando a prova vem num lar que não tem estrutura de Cristo, não está estruturado em Cristo, a primeira coisa que vem é encrenca. E o pau quebra. O pau quebra. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês. Já contei isso umas 50 vezes, mas isso não esqueço nunca. Um Natal, festa Natal de família, todo mundo. Mas, né? Daqui a pouco quebrou um pau. E eu fiquei, né? Mas como é que pode, né? Aí fui perguntar, o que aconteceu? Foi por causa do molho vinagrete. Que o cara falou que o molho vinagrete da mulher dele era melhor que o da mãe. Aí o pau quebrou. Irmãos, vocês dão risada? Mas isso acontece, irmãos. Se Jesus não estiver no centro da coisa, o pau quebra e quebra feio. Qualquer palavrinha é motivo do pau comer, como diz a rapaziada aí. Mas quando Jesus está no caso, irmão, quando Jesus está na família, as coisas se resolvem no amor, na graça, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, irmãos. Outra coisa, veio chuva que não causou dano, rios não causou dano, veio enxurrada, bateu na parede, bateu na porta, mas não derrubou a parede, nem arrombou a porta, não. Porque estava estruturado em Cristo, fundamentado em Cristo, alicerçado em Cristo. Outra coisa, irmãos, quando a gente vê essa questão, a casa do homem prudente suporta qualquer prova da natureza. O que Jesus está falando aqui, ó, virão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Prova todo mundo vai ter, luta todo mundo vai ter. A diferença está naquele que serve a Deus e naquele que não serve a Deus, como diz Malaquias. Quando Malaquias capítulo 3, e outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus, daquele que não serve a Deus. A diferença está aqui. Uma casa edificada em Jesus Cristo, pode vir o que vier, não vai ser abalada. Mas uma casa que está edificada em Jesus Cristo, a primeira luta, a primeira prova vai desabar. Então a casa do homem sensato, ela desaba em qualquer prova da natureza. O que vier, uma enfermidade é motivo de... Irmãos, vai vai no enterro. Convidado, pastor muito convidado para isso. Lá na Vila Formosa. Vai lá. Aquele monte de como é que chama aquele negócio lá? Um monte de caixão lá para ficar velando lá. É velório, né? Velório. Aí você vê um velório de um crente. Pessoal tudo alegre, louvando ao Senhor. Vê um velório das pessoas que não são evangélicos. Misericórdia, que desespero. Que tristeza.
Que coisa terrível. Eu acho que o Vavá estava comigo aí na Vila Alpina, com aquela família de Santa Catarina, chamou a gente para ir lá. Irmãos, só dava dó de você ver o desespero da família. E enquanto os crentes lá, tudo em paz, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, porque nós temos a certeza de salvação. A nossa casa está firmada em Cristo. Nós sabemos que o irmão que partiu está no céu com o Senhor, gozando das bênçãos já. Agora a pessoa que não tem Jesus Cristo, meu irmão, o desespero toma conta mesmo. Toma conta mesmo, porque a pessoa não tem fundamento, não está alicerçado. Quando a gente olha essa questão, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus e não quer aprender o que a palavra de Deus diz para nós. Esse ensinamento do Sermão do Monte é para a igreja contemporânea. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas não querem receber ensinamento da palavra de Deus, e muitos obreiros não querem ensinar a palavra de Deus para o povo aprender a palavra de Deus, porque o povo aprendendo a palavra de Deus vai ficar firme em Deus, não vai ficar firme num líder, vai ficar firme em Deus. Concluindo, irmãos, esse texto nos ensina que temos que levar as palavras de Cristo a sério. A coisa é séria. Se tem uma coisa séria nesse mundo, absoluta para a vida do cristão, é levar a sério a palavra do Senhor Jesus Cristo. O ensinamento de Cristo é absoluto para nossas vidas. Se nós não tivermos com carinho e critério, levarmos a sério, absoluto como na nossa vida a palavra do Senhor, alguma coisa vai substituir a palavra de Deus. E Satanás, sabendo disso, irmãos, ele vai arrumar alguma coisa para tentar substituir a palavra de Deus na tua vida. Ele vai arrumar um entretenimento, ele vai arrumar alguma coisa. Você viu aqui, essa apresentação foi bem propícia para esse dia. A pessoa deixa de ir para a escola bíblica, e eu gostei daquela senhora lá, que tinha a conclusão na cabeça dela que não tinha mais jeito de enganar ninguém, né? Já tinha mentido tanto que não tinha ninguém mais a acreditar. E é verdade, irmãos, tem pessoas que têm área para tudo, mas Jesus está vendo tudo e anotando tudo. Então eu tenho que levar a sério a palavra do Senhor, tem que ser absoluta em nossas vidas. Ela dirige os nossos passos, nos conduz, como diz o salmista. Salmo 119 é bem rico nesse ensinamento. O Senhor lá, o sábio escrevendo lá, o profeta, diz que alguns diz que foi Daniel, outros diz que foi Davi, não importa o que foi que escreveu, mas o homem que escreveu o Salmo 119, ele deixa bem orientação sobre a palavra de Deus. E gosto do Salmo 119, verso 49, quando o salmista diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual me fizeste esperar. Ele estava esperando na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, mesmo diante das provas, ele estava confiando, tendo certeza que Deus estava com ele em qualquer momento da vida dele. Esse texto também nos ensina a doutrina da salvação, mas não pelas obras, porque muitas igrejas, e tem uma teologia aí, que diz que Jesus falou que esse homem sensato, ele vai adquirir a salvação, a teologia da salvação pelas obras. Obras não salvam ninguém, quem salva é Cristo. Obras, o salvo faz obras não para ser salvo, mas faz obras porque é salvo. Nós não fazemos obras para sermos salvos, fazemos obras porque somos salvos. Nós não fazemos o bem para ser salvos, mas fazemos o bem porque somos salvos. Nós não doamos alguma coisa para sermos salvos, mas doamos alguma coisa porque somos salvos e vemos a necessidade da pessoa. Agora tem uma teologia que ensina, não, existe salvação pela graça e a salvação pelas obras. Negativo, não existe isso. Salvação é somente através de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário e pela sua bendita e santa palavra. Então quando a gente olha essa questão aqui, a questão é a obediência na palavra de Deus. E para encerrarmos aqui sobre essa conclusão, esse texto nos ensina que a felicidade duradoura encontra-se em Jesus Cristo e a sua palavra. Felicidade momentânea existe no mundo. Tem pessoa que é feliz. Pastor Manuel tomou conta do caso de recuperação. Ele disse uma vez para mim, ele está aqui, ó, falou assim,
que o viciado em crack, sabe por que ele fica viciado no crack? Porque a primeira experiência dele, né, pastor? É uma experiência que nunca mais ele vai ter. Então ele gasta o que ele tem, o que ele não tem, para tentar rever aquela experiência, só que nunca mais vai ter. As pessoas buscam nas drogas solucionar o seu problema interior, mas o que vai solucionar o nosso problema interior, quem vai curar as nossas mazelas, curar as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas dores, tudo aquilo que não é bom para nós, é somente a pessoa de Cristo, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Nada mais, irmãos, nada mais vai curar o nosso interior. Podemos, irmãos, procurar onde você pode. O médico receitou, estava com aquele problema que eu estava torto da coluna, do nervo ciático. O médico receitou um remedinho, coloca embaixo da... Está doendo? Coloca embaixo da língua. Caro pra dedéu. 30 comprimidinhos, R$96. Aí vou colocar embaixo da língua. Mais 5 minutos, irmãos. Podia correr, pular. Mas daí umas 8 horas, 10 horas, quando passava o efeito, Jesus da glória. Meu Deus, só faltava se arrastar. Aí eu voltei no médico, nova receita. Não, vai passar. Voltei lá, cheguei na farmácia para comprar o remédio. Vou conversar com a farmacêutica lá. Ela falou assim: seu João, quer dizer uma coisa para o senhor. Se eu quer ouvir a médica, tudo bem. Mas se eu fosse o senhor, eu não usaria esse remédio, não. Isso aqui é uma droga terrível. Isso aqui, o corpo vicia com isso e depois só vai viver com isso. Eu falei, então, muito obrigado pelo conselho, que eu já estava, como diz o caipira da minha terra, já estava com a pulga atrás da orelha. Falei, pode esquecer, não vou usar mais isso aí, não. Irmãos, a coisa no momento pode funcionar, mas para a eternidade é somente a pessoa de Cristo e a sua bendita e santa palavra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.